tudo bem com vocês? Olha, hoje o nosso assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre frações. As frações são números que indicam uma divisão. Usamos esses números quando queremos mostrar que o todo foi repartido em partes iguais. Partes de um todo, meios, quartos e oitavos. Para fazer as páginas 106 e 107, a tia vai orientar vocês. A cada orientação, pause o vídeo, faça a atividade e volte ao vídeo novamente para ouvir a próxima orientação. Assim até o final. Recorte do material de apoio o círculo como este aí em cima. Agora, dobre o círculo ao meio. Abra-o para ver o que aconteceu. Se recortássemos este inteiro no sinal que ficou marcado da dobradura, em quantas partes este círculo inteiro seria repartido? Dobre mais uma vez e depois abra-o novamente. O que aconteceu? Se recortássemos nos lugares marcados, em quantas partes este círculo inteiro seria repartido? Dobre mais uma vez ao meio e depois abra-o. Observe o que aconteceu com as partes marcadas. Elas ficaram maiores ou menores do que antes? Agora, recorte nos lugares que ficaram marcados pela dobradura. Sistematizando. Quando você divide um círculo em duas partes, cada uma das partes é chamada de meio ou metade. Quando você divide um círculo em 4 partes iguais, cada uma das partes chama-se quarta parte ou 1/4 do círculo inteiro. Terços, sextos e nonos. Quando você divide uma figura em 3 partes iguais, cada uma das partes chama-se terça parte ou 1/3 da figura inteira. Quando você divide uma figura em 6 partes iguais, cada uma das partes chama-se sexta parte ou 1/6 da figura inteira. Quando você divide uma figura em 9 partes iguais, cada uma das partes chama-se nona parte ou 1/9 da figura inteira. Veja na figura abaixo como representamos algumas frações. Então, nós temos um círculo inteiro. Quando esse círculo inteiro é dividido em 2 partes, cada metade representa 1/2 da figura inteira. E assim sucessivamente. Termos da fração. Como termos da fração, nós temos o numerador, que é o número que fica em cima do traço, e o denominador, que é o número que fica abaixo do traço. O numerador indica a quantidade de partes que tomamos, ou seja, que tiramos do todo. O denominador indica em quantas partes a unidade foi dividida. Como lemos as frações? Quando o denominador de uma fração é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lemos o numerador dessa fração acompanhado da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, e assim respectivamente. Exemplo, 1/2, 1/8. Agora observe como fica a escrita das frações. Então, eu tenho 1/2
2/3, 6/10, 12, 14 avos. Quando o denominador de uma fração é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador dessa fração acompanhado da palavra décimo, centésimo ou milésimo. Exemplo, 1/10, 1/100 e 7 milésimos. Com outros denominadores, lemos o numerador, depois o denominador, acrescentando a palavra avos. Exemplo, 7, 11 avos, 3, 5, 23 avos. Agora é só fazer as atividades da apostila. E até a próxima aula. Um beijo carregado de saudades para vocês, tá?